estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar o tempo em pequenas doses. Vamos estudar as páginas 14 e a resolução dos exercícios 1 e 2 das páginas 15 e 16 do seu livro de matemática. Vamos lá? Bom, o tempo, quando a gente marca um horário para uma festa ou para um médico, qualquer outra situação, se a gente demora de repente 1 minuto, 2 no máximo ali, não vai fazer tanta diferença. Porém, existem algumas situações em que cada segundo é precioso para o resultado final, como por exemplo, em uma maratona, que é uma corrida em que os competidores correm 42 quilômetros. Então, cada segundo para eles é precioso. Vocês já assistiram uma corrida de rua? Veja o tempo dos 3 primeiros colocados na Maratona dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Eliud Kipchoge, do Quênia, completou a prova em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Feza Lilesa, da Etiópia, completou a prova em 2 horas, 9 minutos e 54 segundos. E Galen Rupp, dos Estados Unidos, completou a prova em 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Então, o vencedor da prova fez o tempo em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos, como eu havia falado anteriormente. Vocês vão escrever com palavras o tempo dos outros 2 atletas. Portanto, a Feza Lilesa fez em 2 horas, 9 minutos e 54 segundos e o Galen Rupp fez em 2 horas, 10 minutos e 5 segundos. Qual foi a diferença entre o tempo dos 2 primeiros colocados? Lembrando que o segundo colocado fez um tempo maior do que o primeiro colocado, né? Por isso que ele está em segundo lugar. Então, vendo a diferença em minutos e segundos, que foi o que fez a diferença ali para o resultado. Então, o segundo, os dois competidores completaram em 2 horas, e em relação aos minutos, o segundo colocado fez 9 minutos e o primeiro fez 8, portanto a diferença é de 1 minuto, e os segundos do primeiro colocado e do segundo, sendo o segundo colocado 54 segundos e do primeiro colocado 44 segundos, temos a diferença de 10 segundos. Portanto, a diferença do tempo entre os dois é de 1 minuto e 10 segundos. Lembrando que vocês sabem que em 1 hora temos 60 minutos e que em 1 minuto temos 60 segundos. Bom, considerando esse tempo nessa maratona, o brasileiro melhor colocado nessa maratona foi o Paulo Roberto de Paula. Ele chegou 5 minutos e 12 segundos depois do vencedor. Em quanto tempo ele completou a prova? Bom, sabemos que o primeiro fez em 2 horas, 8 minutos e 44 segundos. Então, se o brasileiro chegou 5 minutos e 12 segundos depois, nós somamos ali 8 minutos do primeiro colocado mais 5 minutos, temos 13 minutos. 44 segundos mais os 12 segundos, temos 56 segundos. Portanto, o tempo que o brasileiro completou a prova foi de 2 horas, 13 minutos e 56 segundos. Agora, Stephen Kiprotich, de Uganda, havia vencido a maratona em 2012 nos Jogos de Londres em 2 horas, 8 minutos e 1 segundo. Em 2016, ele ficou em 14º lugar com o tempo de 2 horas, 13 minutos e 32 segundos. Qual é a diferença entre os 2 tempos que ele fez? Lembrando que em 2012 ele chegou antes, então o tempo melhor dele foi em 2012 em relação ao de 2016. Então a diferença nós temos ali nos segundos também, nos segundos e nos minutos a diferença. Então, 13 minutos do segundo tempo dele, menos 8 do
do primeiro tempo dele, nós temos a diferença de 5 minutos. E dos 32 segundos menos 1 segundo do primeiro tempo, nós temos a diferença de 31 segundos. Portanto, a diferença entre os dois tempos dele é de 5 minutos e 31 segundos. Agora, uma partida de futebol, ela tem dois tempos de 45 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de basquetebol tem 4 tempos de 10 minutos com 2 intervalos de 2 minutos e um intervalo de 15 minutos. Uma partida de handebol tem 2 tempos de 30 minutos e um intervalo de 10 minutos. Qual é o tempo de partida de cada modalidade, considerando o tempo de bola em jogo e os intervalos? Bom, nós temos lá o futebol, então, 2 tempos de 45 minutos, igual a 90. 90 minutos mais os 15 minutos de intervalo, temos 105 minutos. Então, sabendo que 60 minutos equivale a 1 hora, então, 105 menos 60, que seria 1 hora, nós temos 45 minutos. Então, 1 hora e 45 minutos de jogo de futebol, ao todo. Basquete, nós temos 4 tempos de 10 minutos, igual a 40 minutos. Mais 2 tempos de intervalo de 2 minutos cada, mais um intervalo de 15 minutos. Então, nós temos ali 19 minutos. Então, 40 mais 19, temos um total de 59 minutos para o basquete. E no handebol, nós temos 2 tempos de 30 minutos, igual a 60, ou seja, 1 hora, mais 10 minutos de intervalo, ou seja, 70 minutos. Então, nós temos 1 hora e 10 minutos. Então, futebol são 1 hora e 45 minutos, basquete são 59 minutos e handebol são 1 hora e 10 minutos de jogo. Quantos minutos a partida de futebol tem a mais do que cada uma das outras? Bom, então vamos ver a diferença entre o futebol e o basquete. Se no futebol nós temos 105 minutos, menos os 59 minutos do basquete, nós temos a diferença de 46 minutos. No futebol, nós temos 105 minutos, menos 70 minutos do handebol, nós temos a diferença de 35 minutos. Portanto, a diferença entre futebol e basquete é 46 minutos e futebol e handebol é de 35 minutos. Agora vamos ver lá. Uma luta de judô feminino dura até 4 minutos. Uma prova de ginástica artística feminina dura 90 segundos. Se a luta de judô for até o fim, quantas apresentações inteiras de ginástica podem acontecer durante esse tempo? Bom, então 4 minutos são 4 vezes 60 minutos, certo? Então, 60 vezes 4, nós temos 240 minutos para uma luta de judô feminino se utilizar os 4 minutos, né? Que seria o total. Então, 240 divididos por 90, 240 minutos da luta de judô, divididos por 90, que é a apresentação da ginástica, nós temos lá a divisão. Então, 240 divididos por 90, nós temos 2 vezes 90, 180. 180 menos 240, nós temos um resto ali de 60 minutos. 60 minutos eu não posso, não posso fazer uma apresentação de ginástica. Portanto, isso seria o resto. Então, nós temos 2 apresentações de ginástica e um restante de 60 minutos, né? De 60 segundos, me desculpe. Então, podem acontecer apenas 2 apresentações inteiras de ginástica. E ainda sobra 1 minuto, certo? Então, galera, aguardem a próxima aula. Vamos estudar mais alguns exercícios, certo? Mais alguns exercícios utilizando o tempo em pequenas doses. Até a próxima!